Olá, salve, salve! Hoje é terça-feira, 25 de dezembro de 2018. Antes de mais nada, um Feliz Natal. Estamos aqui a postos para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, entretenimento, tudo isso no papo desse dia 25. Natal, gente! Peleja no parlamento. Quem são os deputados mais bem cotados na disputa pela presidência da Câmara Federal? Jair Bolsonaro já disse publicamente que não vai interferir na eleição. O futuro chegou. Quais são as tendências digitais para 2019, hein? Quem responde ao nosso convidado de hoje, o especialista em tecnologia André Miceli, da Fundação Getúlio Vargas. Tatá com tudo! Por que na televisão esse ano? Ou melhor, por que a televisão esse ano foi de Tata Werneck? O talk show dessa grande comediante será exibido na Globo em janeiro. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar Piccoli, tudo bem? Que tá meio... Eu tô animada aqui. Eu comecei num gás aqui. Não, eu tô super animada. Afinal, É? ho, ho, ho! É, tem essa. Né? Ainda é Natal. Pelo menos Hoje pra é mim. dia da maionese, é o dia do sobrou-dom-té. Todo Todo mundo come o resto da ceia de ontem, torce pra Isso. maionese não ter estragado no dia seguinte. Aquele piruzão que sobrou vira um desfiado ali com acebolado, Vira, né? a gente come aquele salpicão tenso, porque todo mundo viu Vale Tudo e lembra da Lucimar passando mal com a maionese do restaurante Paladar. E a música da Simone, Edgar? Você não Putz. separou? Oh, Vini, Essa é pô. clássica, né? Vou aí, não, Você não sabe vou imitar ela pra não vou te fazer uma versão decepcionar. acústica? Ao longo do programa eu ainda coloco pra dá você ideia. de trilha. Tem que ter, pô. Vamos lá, olha, você nos acompanha em imagens baixando o aplicativo da Jovem Pan, não tem ainda? É o vermelhinho, assim você leva a nossa programação pra ouvir onde e quando você bem entender, tá bom? A gente transmite também pelo portal jp.com.br e pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Estamos nas mídias sociais, lá no Instagram, no Facebook também. Dê uma passada na nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque este Morning Show natalino tá apenas começando. Vamos abrir a nossa conversa matinal na política. O comando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal será renovado só em fevereiro, mas 2018 tem trazido aí pra gente muitas questões, inclusive intensas discussões em torno da sucessão de Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. O futuro governo Bolsonaro está unido aí nessa negociação já há algum tempo e algumas divergências vão aparecendo, hein, Vera Magalhães? Bom dia pra você. Aliás, antes de mais nada, minha querida, um Feliz Natal pra você. Olá, Ed, olá a toda a bancada do Morning. Tava com saudade de participar desse programa que eu adoro, então pra mim é um presente de Natal a mais estar aqui nessa revista deliciosa que eu ouço todo dia e que agora eu tô aqui fazendo parte. Ah, pra falar gente de é um assunto prazer, não pô. tão natalino. A gente tava com saudade de você aqui, pô, comentando, Eu trazendo também. a tua análise sempre muito cirúrgica e muito precisa. É um prazer, Vera. Pois é, no Natal falar de Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Rodrigo Maia, é quase como ser o Grinch da galera que tá assistindo o programa, mas vamos lá. Vamos lá. Vocês me pediram, eu vou falar desse pessoal aí. É quase tão perigoso quanto o salpicão estragado que o Fefito falou aí. Seguinte, Ed, a coisa ali tá meio ainda mal parada. O governo Jair Bolsonaro não deixou claro, o futuro governo Jair Bolsonaro ainda não deixou claro com que peças vai jogar, tanto na sucessão da Câmara quanto na do Senado. Para o ouvinte, para quem nos assiste, pode parecer que é uma coisa muito interna da Câmara e do Senado, mas não é. Os presidentes das duas casas têm o poder de fazer a pauta, de eventualmente emparedar o presidente com processos de impeachment. A gente já viu ocasiões em que o presidente de turno não cuidou desse assunto e se deu mal.
Teve o Severino Cavalcante lá atrás, que foi um desastre e logo foi apiado. E depois teve o Eduardo Cunha, com quem a Dilma Rousseff se engalfinhou numa luta no gel ali e perdeu. Então, é bom o governo entender que esse é um assunto, sim, afeito ao Palácio do Planalto e precisa ser cuidado. Na Câmara tem o Rodrigo Maia, que disputa a reeleição, espera contar com o apoio do Bolsonaro, e para isso o seu partido, o DEM, está se encaminhando para a base do Bolsonaro. É um partido que já tem 3 ministros ali, que foram designados por ele, mas que dizem que o foram por questões pessoais e não por indicação partidária. Mas ainda assim o DEM pode entrar oficialmente na base. Isso facilitaria um acordo para o Jair Bolsonaro apoiá-lo para a reeleição na presidência da Câmara. O que é o impedimento para isso? Uma parcela da bancada do PSL, partido do Bolsonaro, gostaria de apoiar um outro candidato, mais identificado com as pautas conservadoras desse grupo e menos identificado com o chamado centrão, com as velhas práticas da política. Então, desponta aí nesse grupo de vários outros candidatos à presidência da Câmara, o deputado João Campos, do PRB, Partido da Igreja Universal. Ele próprio é pastor, delegado da Polícia Federal, ele cumpre ali alguns requisitos de proximidade com o bolsonarismo, porque é da bancada evangélica, da bancada da segurança, então isso pode fazê-lo ganhar alguns pontos. Então são esses dois os principais candidatos por hora. No Senado, a situação é um pouco diferente. Renan Calheiros se lançou primeiro ali muito afoitamente, e aí viu uma resistência muito grande e começou a dizer que não é candidato, mas é só para inglês ver. Nos bastidores, ele se movimenta muito para ser candidato de novo à presidência do Senado. E aí, nesse caso, ele conta com uma oposição mais aberta e mais declarada das forças do Bolsonaro ao seu nome. O último complicador para a pretensão do Renan veio a semana passada, quando o Marco Aurélio Mello deu uma liminar decidindo por voto aberto no Senado. Então, isso para o Renan é ruim. As pessoas, diante da grande renovação na política, não vão pôr o seu nome no voto aberto para sufragar Renan Calheiros, o que há de mais velho na política. Sim, o Vera, em torno dessa formação de maioria que o governo vem buscando aí, porque a escolha do presidente, quando se define o presidente, tanto de Câmara quanto do Senado, ele determina ali dentro desse mecanismo aí, desse presidencialismo de coalizão, a facilidade, digamos, que o governo vai ter para aprovar suas pautas, para tocar adiante o que ele defendeu em campanha. Eu te pergunto, a formação da oposição, mesmo já se distanciando e tentando se descolar do Partido dos Trabalhadores, pode jogar alguma areia aí e criar alguma dificuldade para o início do governo do Bolsonaro, já que a gente sabe que todo início de governo vem com uma energia renovada ali, portanto, com alguma, pelo menos teórica, facilidade de tocar adiante seus projetos? Acho que vai depender de alguns fatores, Ed. Vai depender primeiro da coordenação política do governo Bolsonaro, de que ela esteja coesa, de que ela fale a mesma língua da área econômica e que ela elenque prioridades de uma maneira inteligente. Não adianta nada o novo governo achar que está popular, que está por cima da carne seca e mandar para o Congresso de uma vez a reforma da Previdência, que é algo difícil de tramitar, e vários outros projetos que dispersem energia. A meu ver, esse início devia ser de concentrar esforços na reforma da Previdência e aproveitar o projeto que já está tramitando, o projeto do Temer. Ainda que se queira fazer alterações no seu conteúdo, que elas sejam feitas em plenário, por meio de emendas modificativas, e não começar a tramitação do zero de uma outra proposta e ainda mais entupindo a pauta do Congresso com outros assuntos. Isso eu acho que é um jeito pouco inteligente de fazer, e se for fazer desse jeito, facilita a vida da oposição para começar a obstruir aqui e ali, obstruir. Faz obstrução na comissão, depois não deixa o projeto andar. Isso, com uma minoria mesmo pequena, você consegue fazer. Tem instrumentos regimentais para você fazer. Então, se o governo for inteligente, jogar toda a sua tropa para fazer a reforma e aproveitar que já está andando, eu acho que ele dificulta a vida da oposição. Para isso, precisa também comunicar bem a reforma. Precisa mostrar que ela é um combate a privilégios e não uma retirada de direitos dos trabalhadores. Perfeito. Vera, é o Vini, tudo bem?
Oi, Vini, tudo? E você? Tudo certo. Eu queria te perguntar o seguinte, né? A Câmara, esse ano, teve uma renovação enorme, né? E de deputados ali que estão no seu primeiro mandato, mas são deputados também que sempre tiveram um protagonismo já de alguns anos fora ali do parlamento e alguns deles aí querendo já o protagonismo lá dentro também, como líder, né, de governo, ou também até tentando aí uma presidência da casa, como foi o que já afirmou o Kim Kataguiri, né, do DEM. Você acha que tem alguma possibilidade? Eu sei que tem ali toda uma hierarquia, tem os caras mais velhos que também não querem deixar que isso aconteça logo de cara, mas você acha que essa turma nova pode atrapalhar, pode fazer algum barulho nesse sentido? Acho que não, Vini. Eles podem fazer bastante vídeo pro YouTube, fazer stories, fazer selfie, mas chance real ali não existe nenhuma. Eles vão ter que entender, talvez pagando alguns micos, que ser deputado é diferente de ser lacrador da web. Não é a mesma coisa. Olha, Vera, tudo bem? Não adianta, vão chegar lá e vão perceber que a banda toca de um jeito diferente. Vão ter que entender primeiro como andar dentro da Câmara, que já é um labirinto de corredores, de comissões. Vão ter que entender que precisarão formar um gabinete, não de pessoas especializadas em postagens, mas de pessoas especializadas em regimento interno, funcionamento das comissões, legislação, processo legislativo. Então, eu acho que vem aí um período de aprendizagem e alguns desses, os que forem mais inteligentes, mais espertos, vão mudar a chavinha depois de chegar lá. Vera, tudo bem? Quem tá falando é o Caio aqui. Oi, Feliz tudo Natal. bom, Caio? Pra você também. O Edgar falou que é um prazer tê-lo aqui. Para mim é uma honra. Eu tenho respeito e admiração absolutos pelo seu profissionalismo, viu? Obrigada. Seguinte, aliás, falando essa tua última colocação sobre a lacração política no YouTube, me lembrou da entrevista do Major Olímpio para o Pânico, né? Eu participei da bancada, quando ele disse que pato novo não mergulha fundo. Eu lembrei dessa colocação. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre a opção do governo Bolsonaro de não trabalhar naquela dinâmica do toma lá da cá, né, no presidencialismo de coalizão ou cooptação. De certa forma, ele perde um pouco de capital político, né, na barganha com o legislativo. Por outro lado, ele preserva uma certa independência de governo. É um movimento inédito, pelo menos assim, do que eu acompanho aí de política. Eu queria saber se na tua concepção isso faz sentido e se foi um movimento acertado, se o governo Bolsonaro mais ganha ou mais perde, mantendo essa isenção e essa distância. Em primeiro lugar, eu acho que é uma retórica nova, Caio. Para a gente saber se há uma prática nova, vai precisar ver aplicada no dia a dia, né? A composição do governo, de fato, não atendeu a cotas partidárias. Isso foi uma novidade. Ele fez as indicações muito livremente, mesmo aqueles que ele buscou nos partidos, o fez de acordo com critérios pessoais. Portanto, neste primeiro momento, ele manteve a retórica e indicou pessoas independentemente dos partidos que elas integram. Agora, na negociação com o parlamento no dia a dia, eu não acredito muito no sucesso de uma negociação pauta a pauta, com bancadas temáticas, com maiorias que sejam formadas, secatando deputado aqui e ali, a revelia dos líderes partidários. Isso tem vida curta e isso pode virar um problema para o presidente, porque deputados e senadores estão lá por um motivo, chegaram lá representando o voto de uma parcela da sociedade e vão querer fazer valer esses votos, querer valer a sua representação. Então, eu acho que a maneira mais correta do presidencialismo de coalizão, e ele tem de ser de coalizão, ele é de coalizão no mundo todo, e coalizão não precisa ser sinônimo de cooptação, dá para fazer de uma maneira racional, você dizendo quais são as suas prioridades e negociando com os líderes partidários, sim. Eu acho que ele vai ter de adotar esse modelo mais tradicional, tirando a parte da fisiologia, mas sim, fazendo valer a representação partidária, respeitando as bancadas, porque para uma maioria de 308 votos, que é o que precisa a reforma da Previdência, você não faz isso com bancada temática, você não faz isso no mano a mano com o deputado. Você precisa comprometer os partidos.
e aí será melhor que ele o faça pelo mérito dos projetos e não por negociação de postos, etc. Mas mesmo isso ainda está para ser visto. A gente vai ter que assistir se na hora H vai valer essa retórica e como ela vai se mostrar na prática. Ô Vera, pra gente já ir encaminhando pro final, aqui estamos abusando de você nesse Natal. É uma saraivada. Daqui a pouco eu tenho que ir lá desfiar o meu peru também. Então vamos lá. Ô Vera, a Lava Jato, como é que você vê aí o futuro da Lava Jato? Ela ganha força e fôlego com a presença do Moro compondo o ministério do governo Bolsonaro. Esses novos casos de corrupção que vão pipocando entre os nomes que compõem esse novo governo aí, inclusive no próprio núcleo ali, no clã dos próprios Bolsonaros ali. Como é que você vê a Lava Jato nesse novo governo? A Lava Jato em si independe um pouco do governo. Ela seguirá enquanto tiver ainda as próximas fases e a conclusão das fases já abertas. Mas o lavajatismo, a Lava Jato enquanto doutrina, ela sim vai permear o executivo a partir de 2019. O Moro está levando para o governo a expertise que ele ajudou a montar na Lava Jato. Então, essa coisa do follow the money, a coisa de montar uma estrutura sólida para estrangular financeiramente o crime organizado, tanto no seu braço colarinho branco, quanto naquele ligado às organizações como o PCC, que lidam com o narcotráfico, com o tráfico de armas, etc. Isso tem chance, sim, de, a meu ver, revolucionar o combate ao crime organizado e à corrupção no Brasil. Se ele implementar na maneira como ele fez, por meio de uma espécie de força-tarefa, que é o que ele está montando, trazendo gente da PF, gente do Ministério Público, especialistas em recuperação de ativos, fazendo com que isso opere de uma maneira coordenada, eu acho que a gente tem uma boa chance de avançar nessa seara. É uma das áreas em que eu estou mais otimista em relação ao governo Jair Bolsonaro. Eu acho que é uma das áreas da qual depende o sucesso mesmo do governo Bolsonaro, é que o Moro seja bem sucedido. Eu acho que ele tem uma dificuldade porque ele vai tentar passar no Congresso uma agenda de endurecimento da legislação de combate à corrupção, da legislação mesmo de cumprimento das penas, e ele vai encontrar do lado de lá um público não muito feliz com essa agenda, que são os deputados e senadores, né? Então, eu acho que essa é uma agenda também de difícil tramitação, e vai ser um erro político se o governo tentar passar ao mesmo tempo essa e a reforma da Previdência, porque aí deputados e senadores vão usar isso para contrapor a reforma e para dificultar a aprovação da reforma. Perfeito. Vai, Paulinha. Paulinha Uma não última quer... pergunta, ela não Vera. Quer, ela, é ela tá rápida. Amada. É muito rápido. Eu Papai quero Noel saber. foi generoso com você? Ah lá. Foi, sempre é aquele bom velhinho. Eu queria saber quem é melhor presidente, Francis Underwood ou Claire Hale? Olha, agora você vai me obrigar a confessar aqui em rede nacional que eu não vi a temporada da Claire na presidência. Não se sinta culpada Você e não veja. está sozinha, eu abandonei no meio também, Não veja Vera. porque não é uma boa temporada. Fique com as boas lembranças de House of Cards, Vera. O House of Cards da vida real acabou me tirando. Obrigado, Vera. Feliz Natal. Vai lá desfiar o seu peru. Eu vou lá, gente. Um bom Beijo. programa pra vocês. Feliz Natal a Feliz todos. Natal. Feliz Natal, Verinha. Eu Olha amo aí. que ela é partidária do ringue de gel, que nem eu. Essa expressão As coisas foi podiam se demais. resolver tão bem. Ô, Caio, vamos lá. Trocamos essa ideia longa aqui com a Vera Magalhães, que trouxe impressões e analisou pra gente aí. Na tua opinião, qual seria o perfil ideal para esses novos comandantes aí, tanto da Câmara quanto do Senado? Hein? Bom, eu tenho muita esperança na renovação, né? Mas eu procuro não ser ingênuo, é um otimismo informado, né? A gente está diante de uma Câmara Federal que se renovou aí em 52%. Na verdade, se você pegar parlamentares que nunca tinham ocupado o cargo de deputado federal, é 47%. No Senado, a renovação foi maior ainda, foi a maior da história, né? A gente teve aí a eleição para 2/3 do Senado, e de cada 4 senadores que tentaram a reeleição, 3 não lograram êxito. Então, foi uma renovação de mais de 80% também nesses nomes. Então, a gente está com um Congresso agora mais jovem, mais feminino, mais polarizado,
não necessariamente isso é uma coisa ruim. Quem que ficou desprestigiado um pouco enquanto bancada? A gente está falando do MDB, né? Um centro meio fisiológico, e um centro-esquerda do PSDB, sai de ser a terceira para ser a nona ou a 10ª bancada, vai de 53 para 29 parlamentares. Você me fez uma pergunta específica, né? Qual seria o perfil ideal dos comandantes das duas casas? No meu entender, eles têm que estar essencialmente alinhados. Tem o elementar, né, que é o combate à corrupção e a manutenção da lei e da ordem, a reforma penal, mas eu pontuaria duas questões. Primeiro, comprometimento com a agenda liberal, que foi a tese vencedora das eleições. Então, a gente está falando aí de simplificação tributária, responsabilidade fiscal, desestatização, né? E, por outro lado, também pessoas que não fossem reféns do corporativismo, ou seja, que não tivessem lá com o rabo preso com as elites do funcionalismo público, né? O Estado de São Paulo publicou uma matéria esse ano mostrando que 26% dos parlamentares são egressos do serviço público, né? As frentes parlamentares que tratam dos interesses dessas classes são maiores ainda, mas eles respondem só por 5,5% da população, ou 11%, 12% da força de trabalho. Não faz sentido, e esse é o maior óbice, principalmente no serviço federal, né, nos servidores federais, é o maior óbice para aquilo que a Vera colocou como prioridade 1, 2 e 3, que é a reforma da Previdência. Perfeito. Vamos lá, girando o assunto aqui no Morning Show, vamos agora ao momento Mãe de Ná de Fefito. Não, o momento Mãe de Ná é tipo... Adivinhação? Adivinhação não, porque o Fefito conhece, ele não vai adivinhar nada, ele vai trazer... traz a informação. Ele vai um momento de apuração, gente. Eu sei que essa carinha é de adolescentes, mas essa pessoa tem faculdade, tem pós-graduação, tem alguns anos de experiência, a pessoa apura, entendeu? É isso. Ô Fefito, queremos saber como é que vai ser o ano aí pra televisão, o ano de 2019, pras principais, pelo menos, pros principais canais da TV brasileira. Tem várias mudanças vindo aí, por exemplo? Olha, tem algumas mudanças. O ano ainda é um ano de crise, então a gente não vai ver ninguém fazendo grandes loucuras. Um ano de crise e um ano onde a concorrência só aumenta pra televisão aberta. Você tem YouTube, você tem Netflix. É verdade. Esse ano, por exemplo, a gente viu o streaming superar Hollywood. Os primeiros números chegaram pra gente. Netflix, Amazon, Hulu estão lucrando mais do que Hollywood. Então, na TV, inclusive, essa mudança de cenário também vai chegar e tá chegando forte. Na verdade, a própria Globo agora tá produzindo séries diretamente pro Globoplay, assim. Sim. Que foi o caso de Assédio, de Ilha de Ferro. E aí vão ter outras séries no ano que vem, como Aruanas, Chipados, da Tata Werneck. Com prioridade de exibição já nos canais digitais ali, Só nos canais digitais. Algumas só para os canais digitais, outras talvez sejam aproveitadas. Pra você ter uma noção, Ilha de Ferro estreou no Globoplay em novembro, mas ele só estreia na TV em setembro do ano que vem. Então... Quase um ano de diferença. Quase um ano de delay. E quando estrear na TV, a segunda temporada estreia no Globoplay. Então a Globo também tá priorizando o streaming, entendeu isso? Mas assim... Mudou também um pouco o jogo, né, Fefito? Porque a princípio eles faziam assim... Colocavam os primeiros episódios e o último só quando também passasse na TV. Aí um monte de gente, tipo, nem viu o último, sabe? Assim, porque, a gente esperava muito tempo. Supermax agora era assim. Exato. Sim. Vou esperar 2 meses pra ver que o vai último. contra a lógica do streaming. Mas eles conseguiram, acho que, adequar melhor, colocando no streaming pra quem é mais ansioso. Sim. A Globo tá apostando pesado no streaming, a Record ainda tá tentando entender um pouco o que é o streaming com Play Plus, tem lá o reality show da Nádia, tem a Terrores Urbanos, que é uma série de terror, mas não tem muito ainda de streaming nas outras redes. Agora, em 2019, já que a gente falou da Record, a gente pode dizer que a Record vai ter um ano de reality shows. Tudo porque vai ter um monte de estreias na Record. A primeira estreia já é em fevereiro ou março, a data tá sendo definida, e é um reality show novo da Xuxa. A Xuxa vai apresentar um reality show chamado The Four. É um reality show musical, meio que lembra o The Voice, assim, mas tem 4 jurados, 4 cantores que são representados por esses jurados, que vão batalhando entre si pra ver quem ganha. Um ganha a cada edição, depois todos se encontram. Esse reality show foi exibido pela Fox, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e era apresentado pela Fergie. A Record agora tá em busca de jurados pra poderem complementar aí o quadro da Xuxa. E pode ser, Fefito, já tem algum nome, não? Olha, eu sei que eles estavam atrás da Anitta, eu sei que eles estavam atrás da Joelma, e eu sei que eles estavam atrás do Zezé de Camargo. Eu não sei se eles já fecharam com algum deles, eu duvido um pouco que a Anitta feche. Tem algum bom, não?
Só são esses? Não, nenhum jurado fechou contrato ainda. Tô brincando, Fefito, tem o programa do Felipe Bronze também. Eu ia falar dele em né? seguida. Vai estrear o Top Chef. Felipe Bronze é a grande contratação da Record nesse começo de ano. Felipe Bronze, pra quem não sabe, é um chefe que tem estrela Michelin, que é o principal guia da gastronomia do mundo. Ele tinha aquele quadro do mago da gastronomia no Fantástico. Ele vivia fazendo tudo com espuma, gente. Isso é ótimo. Era muita fumaça, era muita espuma e nitrogênio máquina. líquido. Era tudo assim. Tudo muita mágica. Ele vai apresentar o Top Chef, que é tipo um Big Brother da gastronomia. Os chefes vão ficar confinados numa casa, vão ficar cozinhando e se eliminando. Ou seja, vamos ter uma fazenda da Palmeirinha. O Felipe saiu da GNT ou não? O Felipe continua no GNT, inclusive já gravou 2 edições do reality show dele lá. Quer dizer, gravou uma, vai gravar outra agora em março, pra já deixar na gaveta pra exibir ao longo do ano. Outro reality show que a Record garante é A Fazenda, só que a gente não sabe se terá Marcos Mion ou não na frente dele. O mistério da negociação Marcos Mion, né? Pois é, por causa da renovação. O que vai acontecer com a vida deste homem? Além disso, temos mais 2 reality shows garantidos pela Record, que são mais uma edição do Dancing Brasil no segundo semestre com a Xuxa e a segunda temporada do Canta Comigo, do Gugu. Eu não sei imitar o Gugu, desculpa, Vini. Canta comigo! Isso mesmo. Mas você vai participar como jurador. Então, assim, ó, além de novela bíblica, temos certeza que veremos muitos reality shows na Record. Quem sabe, inclusive, a gente não vê o Vinícius, a Paulinha ou o Edgar na Fazenda. Não, mentira, eu não quero meus amigos Eu acho assim que o me Edgar podia Ah, ser se for aquele jurado desse cachê lá. programa aí da Xuxa, Da de Xuxa, hein? música. Podia. Se for. Vocês estão querendo arrumar emprego? Não, da Claro, Xuxa. sempre. E o do Gugu também, o Canta Comigo, você podia participar, viu, Ed? Como especialista. Não, vai pra você, Agora- especialmente então, Vini, vai. Olha Ah lá, que eu bonito. pedi ele. Olha! Isso aí. Ah. Tem que ter, é de lei, né? Quer dizer, Natal. você sim. pediu, Vini. Seu pedido é uma ordem. Ô, Fefito, então quer dizer que a Xuxa embarcou nessa história de programa por temporada, né? De Porque reality show. aquele programa inicial dela na Record não deu certo, né? De Não, auditório. não deu. Eu gosto da Xuxa em formatos. Nesses formatos, né? A outra que deve embarcar nesse formato também é a Sabrina Sato, que tá aí definindo. Tudo indica que vai ter um programa de namoro, meio reality show também. A gente não sabe muito bem qual é o formato dela. Esse é o ano da Record. Mas já que a gente tá falando da Record, então, ó, o Marcos Mion está na mira da SBT e da Globo, a gente já falou disso. E o ano que vem indica que pode haver uma certa dança das cadeiras nas emissoras. O Fábio Porchat deve mesmo ir para o GNT ter um talk show, mas também já gravou participação no Tá No Ar na Globo. Deve aparecer em alguma série da Globo, inevitavelmente, no ano que vem. Mas o Mion deve ser uma das grandes contratações. Além do Mion, se o Mion não renovar com a Record, porque o contrato dele vence no ano que vem, tem uma outra pessoa que está na mira do SBT e essa pessoa tem pelo nome de Luiz Bate. Ele que tá dando as maiores audiências da Record à frente do Cidade Alerta, superando inclusive as novelas bíblicas, tá na mira do Sr. Silvio Santos. Mas assim como o Mion tá amarrado por um contrato que tem cláusula de prioridades pra Record, caso eles recebam proposta de outras emissoras, se a Record cobre a proposta. Na Globo, a gente vai ter também uma polêmica na novela das 7. Essa é uma novela, Verão Aquela dos anos 90. 90? Chama Verão 90. E essa novela teria que ter ido ao ar, Vini, antes dessa que tá passando agora. Porque O não tempo foi. não para. Não foi por causa da eleição. Porque essa novela vai abordar o plano Collor. Tipo, a maior parte dos personagens vai ter a poupança confiscada. Vai dar probleminha na vida depois ter do Collor assumir. Pois é, exatamente. E só que, se isso fosse exibido em período de eleição... Perdi um Fiat 147. Mentira, Sério? gente. É verdade, Rolou uma Ed? depressãozinha agora que você lembrou? Olha a cara Não. triste. Um Nossa, desespero, você né? ficou mal, Ed. Não, Edgar. Queria Mas só quem viveu Olha sabe. a quantidade de carros que você tem hoje. Queria matar a Zélia. Só quem viveu sabe o sustinho que Seu foi, uma né, Ed? Eu vendi, pus na poupança pra comprar outro e dancei. E você entendia o que a Zélia dizia? Porque eu lembro daquele vídeo maravilhoso da Lilian Wittfib questionando ela explicando e a Lilian Wittfib dizendo que ela não fazia sentido. Ninguém entendia o plano Collor. Mas, ô Fefito, por que você falou que não foi por conta da eleição? Não seria o contrário? Porque trata de uma temática que envolve a política, eleições Pois é, e mas tal? citaria diretamente o Collor e o Collor era Ah, candidato. entendi. E aí a lei eleitoral não Lei permitia. eleitoral, entendi. A novela se passa nos anos 90, ela se passa numa espécie de MTV, a Isabelle Drummond vai virar uma VJ musical ali. Olha, Edgar! Olha aí, olha aí, olha aí. Uma coisa Pois assim. é. É. E aí, bem no começo da MTV ali, vai ter isso. A novela também é meio inspirada no Balão Mágico, porque os 3 protagonistas faziam parte de um grupo que nem o Balão Mágico. O Jesuíta Barbosa, o Rafael Witt e a Isabelle Drummond
Tem ainda Cláudia Raia e Dira Paz. A Cláudia Raia é uma ex-chacrete, inclusive, assim, uma ex-atriz de porno chanchada, pra ser mais claro, nessa novela. Promete. Acho que vai ser divertido. E pra encerrar, a Band quer voltar a ser o canal do esporte no ano que vem. As mudanças da Band esse ano não surtiram o efeito que se planejou. A audiência da emissora ficou atrás da Rede TV em alguns momentos. Então a emissora quer recuperar a fama de canal do esporte, está indo atrás agora de alguns eventos, inclusive tentando refazer parcerias com a Globo e procurando campeonatos estrangeiros. No entretenimento tem uma novidade, a Kátia Fonseca vai ganhar um talk show. Ela vai gravar um talk show e o talk show mistura brincadeiras com entrevistas. Algumas dessas eu posso te adiantar, ela vai colocar pessoas jogando videogame e conversando com ela, ou dirigindo um carro e conversando com ela. E vamos ficar bem tranquilo que ela vai continuar a fazer vários merchans, que é o que importa, né? É o que importa, vai continuar de bolso cheio. E o Melhor da Tarde continua no ano que vem. Caramba, dá pena se deixar. Kátia é uma baita amiga. Se deixar, o prefeito vai embora, hein, meu? Eram muitas novidades, são muitos canais. E não falou nem do Otaviano Costa, que estreia agora. Tá brincando em janeiro, na Globo. Olha aí. Vamos seguir no entretenimento agora com você no solo, Paulinha. Vai, querido. Quais séries e filmes você separou pra gente conferir nesse Natalzão, minha minha pradiça ter episódio de Natal em série americana. Em inglês, inclusive, eles dão uma atenção especial, porque dia 26 de dezembro, querido Edgar, é o chamado Boxing Day. É um dia maravilhoso, onde existem promoções, onde pessoas abrem presentes. Então, no dia 25, fica todo mundo em casa, curtindo o Natal, vendo um episódio especial para no dia seguinte pegar as promos, entendeu? E trocar os presentes aí que vieram no tamanho errado. Quem nunca, Edgar? A Netflix fez uma coisa bem legal para sinalizar para os fãs de Friends quais são todos os episódios de Natal especiais da série. Então eles fizeram um tweet reunindo aí em cada temporada qual é o episódio de Natal da série Friends, que é tipo uma série que você pode ficar vendo num loop infinito na sua vida, entendeu? Pra se divertir. Então, se você quiser focar no Natal, vai lá no meu blog, tá lá o post no Facebook. Curioso que da não Netflix. tem nem na primeira nem na última temporada, né? Episódio de Natal. Pois é, eles deixaram pra essas, mas são vários. Tem na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, lá. Ó a Phoebe fazendo essa versão maravilhosa. Amo. Said all you need is to write them a song. Pra quem não sabe, a Phoebe canta muito, vocês estão percebendo, e sempre letras bastante maravilhosas pra você ler, se você vê legendado ou ouvir se você vê dublado. Gossip Girls, Black Mirror e The O.C. também tem episódios especiais de Natal. E a série Mania agora entre os jovens, Edgar. Anota aí, O Mundo Sombrio de Sabrina. Já confirmada para mais 3 temporadas. A primeira já foi ao ar e teve um episódio especial de Natal ou de solstício. Eu não sei o que você comemora. Eu, como já assinei o livro da besta, já tô nessas de comemorar o solstício, querido Edgar. E é um episódio muito bonitinho, que acalma o coração aí pra você esperar as próximas temporadas. Então a gente vai ter a segunda em 2019 e o início de produção para mais 2 temporadas de O Mundo Sombrio de Sabrina na Netflix. Aí eu pensei, bom, vamos achar um filminho novo de Natal, porque tem muitos, né? Inúmeros, é tradicional se lançar uma comédia ou um filme família de Natal. E a Netflix, na verdade, lançou vários filmes na temática Natal. E aí, sobre vários pontos de vista. Pegaram adolescente e pegaram aqui, nesse que eu até já fiz um test drive com os meus filhos, pra não recomendar qualquer coisa, que é o Crônicas de Natal, que traz como Papai Noel quem? Kurt Russell. Um Papai Noel, como você bem pode imaginar, nem um pouco tradicional. A história é bem fofinha, é de uma menina que super acredita no Natal. Ela manda vídeos pro Papai Noel e de uma família que perdeu recentemente o pai. O irmão mais velho, meio, não acredita e acha meio bobo até a irmã achar que o Papai Noel vai ouvir ela. Mas você sabe, né, Edgar? A magia está viva, é Natal e o Papai Noel vai aparecer. E eles vão documentar tudo isso em vídeo e embarcarão numa louca aventura que, é claro, pode acabar com o quê? Com o fim do Natal, com um problema na entrega dos presentes. E aí eu não vou dar spoiler pra vocês conferirem. No final tem uma revelação de Mamãe Noel. Eu acho que pra quem é adulto vai achar engraçado. Fechando, eu queria deixar aqui pra vocês também o especial de Natal do Porta dos Fundos, que se chama assim, ó. Natal, Porta dos Fundos, Se Beber, Não Sei. Então você já pode imaginar que tem referências aí de Se Beber, Não Case, essa franquia de sucesso de comédia. E
não sei, será que é politicamente correto? É como se fosse o dia seguinte a ressaca da grande ceia e última ceia de Jesus. Jesus some no dia seguinte. Onde ele foi parar, Edgar? Por que depois dessa santa ceia não encontramos mais Jesus? Esse é o tema do especial de Natal do Porta dos Fundos, também ali na Netflix. Brincadeira, hein, da Pena Mina. Ela arrasa. Ela arrasa, dia, né? Manda aí pra gente, ó. Feliz Natal, Paulinha. Obrigada, amor! Manda likes, manda beijo, segue de volta. Manda um respiro aí, uma aguinha pros ouvintes. Daqui a pouco a gente volta. É Natal, Edgar. É Natal. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com esse Morning Show natalino, o assunto agora é tecnologia. Vamos falar das tendências digitais para 2019. Quem vai nos apresentar elas é o colunista da Jovem Pan, André Miceli, coordenador do MBA em Marketing e Negócios Digitais da FGV e também diretor da Infobase. André, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programinha de rádio. Tudo bem, bom dia. Tudo bem. Antes da gente se aprofundar aqui no tema, vamos lá, queria que você nos dissesse uma coisa aqui, a análise que você faz do universo digital, né, nesse ano aí, levando em conta, nessa tua medida na balança aí, expectativa versus realidade. Na tua opinião, é positiva ou negativa? É positiva se a gente entender que a influência da tecnologia aumentou, que as pessoas usam mais tecnologia, que o brasileiro, de uma maneira geral, tem uma relação mais próxima em todas as faixas da sociedade. Então, eu acho que o balanço é positivo. Tem muita coisa pra gente explorar aqui. Os colegas de bancada certamente têm muito a perguntar para você aqui. Mas tem uma coisa que eu gostaria de tratar, que é essa questão da autonomia das coisas aí. Tecnologias imersivas, enfim. Ética, privacidade digital, serão alguns dos temas que vão impactar a sociedade aí no próximo ano e num futuro aí pela frente aí, né? Porque a expressão autonomous things será cada vez mais comum na nossa vida, no nosso cotidiano? Porque a gente vai ver dispositivos funcionando à sua própria vontade, vamos dizer assim. Pouco de medo agora. A sua própria vontade? É claro que é uma vontade guiada por nós, humanos, mas são dispositivos que vão ter autonomia para fazer entregas, para guiar carros na rua. No Brasil, especificamente, vejo que isso vai começar de maneira muito forte no mercado de agropecuária, porque a gente tem um problema em relação à performance da nossa rede de celular, que é fundamental para que um veículo seja controlado de forma autônoma. E como esse delay ainda é grande para botar o carro na rua, e não é grande para colocá-lo no campo, colhendo, plantando, arando terrenos, eu imagino que isso deva começar por ali, aqui no Brasil especificamente. Fora do Brasil, a gente já está vendo isso acontecer com mais intensidade. E outras questões vão entrar aí em pauta, né? A questão da decisão. Eu lembro quando a gente falava aqui em outros programas da autonomia de carros, por exemplo, essa coisa da entrega que você falou. A gente discutiu muito a questão das entregas por drone e por esses próprios carros autônomos também, né? A decisão ética e moral ali frente à iminência de algum acidente. São questões que a gente não está ainda, a gente está ainda legitimando e interiorizando isso dentro de nós, né? Mas são coisas muito, muito palpáveis num futuro bem próximo. Que já é próximo, né? Essas questões. Sim, existem experimentos como o The Moral Machine, do MIT, onde as pessoas votam para ajudar a definir essas questões. No final das contas, são programadores que vão implementar esse processo de decisão. E esse processo de decisão é pautado pelas próprias pessoas. E o que a gente observa é que essas escolhas são feitas muito em função das questões locais. Então é bastante provável que haja uma regionalização desse processo decisório. E curioso isso, porque está totalmente relacionado à cultura, né? A cultura de cada local.
E eu tô falando isso para o ouvinte ficar, para entender o que eu tô querendo mencionar na minha pergunta, que é o André, é aquela velha questão, né, que se colocava, né? Um carro autônomo andando, tem um ponto de ônibus com 3 velhinhos e do outro lado uma criança andando de bicicleta. Vai acontecer um acidente. Para que lado o carro? Ele prefere matar os 3 velhinhos ou atropelar o menino de bicicleta, né? É isso que eu tô querendo dizer. É exatamente isso. E a cultura é fundamental nesse processo de decisão. Então, não adianta muito querer encontrar uma decisão universal, vamos dizer assim, porque essa escolha vai precisar ser feita em função das pessoas, daquela região. Sim. André, você falou até, né, na tecnologia aí, sendo guiada pela própria vontade. Toda vez que se fala em avanço da tecnologia, da máquina, da inteligência artificial, vem aquele temor do homem, do ser humano, de ser morto por um robô. De ser morto e falando assim em mercado de trabalho, de ter o seu lugar substituído por essa tecnologia. Ser morto na folha de pagamento. Exatamente. Né? Mas a gente sabe também que a própria inteligência artificial cria novas demandas. Como que tá essa proporção? Qualificação acho que é a principal. Pois é, acho que a gente vai, no curto prazo, a gente vai viver um paradoxo interessante, porque as vagas que vão fechar vão ter uma natureza diferente das vagas que vão abrir. Então, no curto prazo, eu imagino que a gente vai encontrar gente sem emprego mesmo de um lado e vagas não preenchidas de outro lado. O que é muito comum no mercado de tecnologia, as empresas de TI, as empresas que estão envolvidas com o processo de recrutamento, ficam com algumas vagas, especialmente aqui no Brasil, abertas por meses. Isso causa uma inflação, tem gente com menos capacitação sendo absorvida pelo mercado para depois ser treinada. Então, é um processo que só resolve com educação. Inclusive para aquele pessoal que vai deixar de ter os seus empregos em função dessa substituição. André, essa questão aí da educação, de se familiarizar com o uso de novas tecnologias... esse ano a gente teve essa explosão aí de mensagens, enfim, durante a campanha no WhatsApp e toda essa discussão sobre disseminação de fake news, ou se a gente que deveria mudar a nossa percepção e não aceitar tudo que chega, não deveria compartilhar as coisas sem checar, enfim, esse mix entre uma tecnologia que é tão legal para se comunicar, para espalhar coisas positivas, mas que também traz coisas negativas, e a nossa própria experiência com a tecnologia, que eu acho que, por enquanto, ainda é embrionária. A gente ainda não entendeu direito o que é receber uma mensagem de WhatsApp, sabe assim? Você também sente isso? E aí a gente está falando não de pessoa qualificada para o mercado, mas qualificada para usar a tecnologia dentro da nossa própria vida, né? E onde a gente vai aprender isso, de fato? Quando a gente vai começar a discutir isso, por exemplo, com criança? Então, esse é um processo de amadurecimento. Assim como amadurece o uso da tecnologia no mercado, amadurece na nossa vida também. A última vez que vim aqui, eu falei sobre uma pesquisa que eu conduzo lá na Fundação Getúlio Vargas, que é o indicador de confiança digital. Então, numa escala de 1 a 5, a gente mediu o quanto o brasileiro é afeito ao uso da tecnologia e a gente encontrou um número de 3,9. E a gente mediu de novo no segundo semestre pós-eleição e esse número caiu para 3,4. E a gente foi e começou a fazer entrevistas qualitativas para descobrir o motivo da queda. E o esgotamento em função do processo eleitoral foi a grande motivação das pessoas ficarem mais refratárias ao uso. Essa relação das fake news, muito importante, as fake reviews, que a gente fala pouco, mas é muito mais impactado do que percebe. 25% de tudo que a gente lê nas revisões dos sites, quando você vai a um site de hotéis, a um site de produtos, em torno de 25% daquilo que você lê é falso. Tem um case muito legal, né, professor, do cara que lá em Londres fez o restaurante mais popular só a partir de fake reviews, né? Exatamente. Uma trollagem maravilhosa. Não dá para negar que esse tipo de situação acontece, é repetida e funciona para os dois lados. Assim como ele promoveu o próprio restaurante, tem gente contratada para denegrir outras imagens, outros estabelecimentos e outros produtos. Então, é importante que, aos poucos... Fake review. Não dá mais para saber em quem confiar, gente. Não dá. E o que isso vai transformar na nossa maneira de interagir com a outra pessoa? Porque nós estamos falando de um cara... pouco tempo antes da era digital, um cara mentiroso. O cara mentiroso, você não confia nele. Fala, aquele sujeito é um sujeito mentiroso, nada confiável.
O quanto as pessoas se importam quando a mentira vem por via digital? É difícil de identificar. É difícil identificar isso, né? Porque me parece, não sei, é uma opinião de um leigo aqui, de um observador aqui, que eu acho que assim, quando a mentira é digital, as pessoas parecem que, como o mundo está muito mais, digamos, menos crível, né? Então as pessoas relevam também, a mentira digital, eu quero falar... Tipo tá uma ética mais light, eu digo. Não é tão sério, exatamente, é uma flexibilização da ética. Não é tão sério enquanto você encontrar um sujeito à tua frente e identificá-lo como mentiroso. É curioso como esse fenômeno vai se dar daqui para adiante. Para as injúrias funciona da mesma forma, né? As pessoas têm muito mais facilidade de ofender via internet do que ao vivo, né? Bom, somos testemunhas aí em primeira mão disso, né? A interface, a tela acaba tendo um papel importante nesse processo, porque como você não vê o outro lado, como você não interage diretamente, você cria uma grande massa. As revisões criam uma grande massa. Você não individualiza a opinião. O que deve acontecer nesses casos é uma volta às pequenas comunidades, vamos dizer assim. Então você vai poder filtrar as opiniões das pessoas com as quais você está relacionado nas suas redes sociais. E aí a opinião daquele grupo vai aparecer para você. Sim. Mais ou menos como a Netflix já faz com a sugestão de conteúdo. Perfeito. A Netflix, a pontuação que você vê de um programa, de um produto qualquer que esteja disposto na Netflix é diferente da pontuação que eu vejo. E isso leva em consideração o teu perfil de consumo. Perfeito. Tem uma coisa que eu tô muito curioso pra saber. Outro dia, inclusive, eu tava falando sobre isso nas redes sociais com os amigos, e uma amiga minha que trabalha na Uber disse que eu tava pensando pequeno, porque eu falei, por que não tem um Uber mototáxi que vai me livrar a gente do trânsito em São Paulo? E ela falou, pensa alto, daqui a uns anos vai ter o Uber Air. E aí eu fiquei, nossa, como assim? A gente vai voar? Como é que vai funcionar essa nova tecnologia pra veículos agora? Então, essa discussão... A gente vai montar um drone? É mais difícil de prever. Acabou de entrar em teste o conjunto de... Na verdade, o primeiro 1,8 quilômetro do túnel que o Elon Musk lançou na Califórnia. São túneis que ligam 2 pontos. E onde os carros são levados por uma engrenagem e percorrem essa distância... Para um número reduzido de pessoas, né? 16, 20 pessoas. A 240 km por hora. Sim. Então, colocar a estrutura de túneis é uma alternativa. Os carros voadores são mais complexos do que parecem. Não é simplesmente fazer um drone capaz de sustentar o peso de uma pessoa, porque envolve uma série de outras implicações e questões que são sociais também, no que diz respeito à privacidade, ao percurso possível. É muito mais difícil a influência disso nos aviões. Imagina um avião decolando e um carro autônomo passando na área na frente do aeroporto. Funcionava no Jetsons. Pois é. Funcionava no Jetsons. É verdade. Mas talvez a gente demore um pouco mais. Se você ficar imaginando isso, é uma coisa louca. Imagina vários drones entregando o pacote, aí um pouquinho mais pra cima, vários carros voadores, um trânsito, aí passa um avião, Edgar, aí os bem ricos, quase lá no espaço. Sim. É um grande trânsito sem fim. Drone entregando pacotes é uma coisa surpreendente, assim. Mas se você pensar em volume, é meio assustador, né? Tem testes com pizza já, né? É um caminho real com isso. Drone. Tipo, a gente um dia vai olhar pro céu e vai estar acontecendo várias coisas. Eu acho que se esse dia chegar, ele não está próximo. Acho que nós não veremos isso. A nossa geração... enganaram a gente legal, hein? Quando falaram assim, não, do ano 2000, os carros vão estar... Que nem os Jetsons, você falou dos Jetsons. Talvez algumas iniciativas menores. Acho que em relação aos pacotes, isso realmente pode acontecer, mas num volume menor. Porque o problema é, colocando todo mundo no ar, isso parece mais simples. Quando a gente imagina que todos essas camadas vão precisar, em algum momento, se sobrepor, porque vai precisar pousar e decolar, fica tudo muito mais complexo. Quando a gente vê um sistema de tráfego aéreo que é guiado por torres de controle. Não é simples assim, levanta aí, vamos nessa, acelera. Então, isso não existe por acaso. É claro também que à medida que essa tecnologia for evoluindo, elas vão ser mais capazes de se autocontrolar, exatamente. Né? Regular. Então, a saída está por aí, mas até isso entrar em produção, isso vai demorar. O fato é que esse mundo, como a gente conhece hoje, está já sendo totalmente impactado
com a tecnologia, com as novas tendências, não só no que a gente está falando, mas, por exemplo, também tem a questão dos tais e-sports aí, que o Brasil já é uma potência com relação a isso. Cara, eu não sei, eu fico pensando, e-sports, cara, o esporte, por excelência e definição, exige um movimento físico, né? De você se superar fisicamente, fazer o seu treino. O e-sports não vem meio na contramão disso, a gente vai criar cada vez mais sedentários, pessoas que vão ficar sentadas ali comendo durante horas acordados. Cara, aonde a gente vai parar? Mas que percepção do jogador de esportes. Camilota veio aqui e deu um show. Mas é só apertar botão. É só mas apertar não vai botão. fazer isso o dia inteiro, né, gente? Não a gente faço, fala esse não. programa de rádio, mas não fica falando o dia inteiro, dizem. Tira o alvo, tudo bem. O cara dá um tiro lá, é esporte. Mas tem aquela coisa de jogar tênis e fazer exercício na sua sala, de dançar zumba, sei lá. Me parece muito triste o mundo assim. Eu tava esperando você terminar de falar pra perguntar, você acha que uma competição de xadrez é um esporte? Não. Então pelo menos você é coerente nessa avaliação. Arco e flecha é esporte? É. Porque aí já tem uma necessidade muscular maior. Muscular, enfim. Busca a flechinha. Mas o cérebro também é um músculo. Aqui. Equivocado. Um esporte, a língua também vamos lá. Continua o seu raciocínio, André. Eu vejo que isso vai acontecer. Em algum momento vai existir esse processo de integração. Então, já existem diversas modalidades, vamos dizer assim, se iniciando, que tem essa associação feita do tipo, você pode pedalar com atletas reais numa pista real na sua bicicleta. Você liga a sua bicicleta, ela está conectada no Wi-Fi, você escolhe um lugar, você quer pedalar em Cortina d'Ampezzo, onde teve a Olimpíada de Inverno. Beleza. Bem-vindo Black Mirror. Vamos nessa. E isso daí vai acontecer. E também a gente vai poder, de alguma maneira, dar vazão ao nosso gosto pela violência, vendo acontecer através de esportes. Não vamos ver um coliseu de verdade, mas vamos ver a galera se matando em arenas digitais. Melhor fazer arminha no videogame que na vida. Mas, Miceli, será que ainda existe, ainda tem a ver negócio de Bitcoin? Até hoje eu não entendi. Então... Não vale a pena mais, ou vale? Ou vai ter isso aí? Olha, eu postei até no meu Instagram essa semana, no dia 19 de dezembro do ano passado, quando o Bitcoin valia quase $18 mil, eu dei uma entrevista falando, tá na hora de vender, a galera vai acordar aí e esse negócio vai parar de valer o que vale. Hoje ele vale pouco mais de $3 mil. Então é uma desvalorização algumas consistente. Pessoas que te seguiram. Enfim, tava na hora de vender mesmo. O que eu continuo afirmando é que as criptomoedas vão encontrar nichos para atuar, como, por exemplo, a Kodak lançou uma moeda para pagar direitos autorais de fotógrafos, mas que o Bitcoin, pelo menos nesse processo que ele foi implementado, ele nunca vai se tornar uma moeda corrente. Ou muda a implementação, ou muda o processo de funcionamento, ou vai existir uma outra criptomoeda, e essas criptomoedas, na verdade, vão existir outras criptomoedas que vão encontrar posições e nichos específicos de atuação, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu não vejo uma moeda corrente independente no mundo inteiro. Não vejo isso acontecer. O que eu também falei no final do ano passado, e eu continuo afirmando, é que a grande tecnologia por trás do Bitcoin é o blockchain, e essa sim vai influenciar a nossa vida de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim. Esse nosso papo tecnológico vai aqui com o André Miceli, consultor da Jovem Pan. Daqui a pouco a gente retoma, vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta nesse papo sobre tecnologia. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com esse Morning Show natalino, ao papo aí que a gente está levando com o coordenador do MBA em Marketing e Negócios Digitais da FGV, o André Miceli. Agora se junta o nosso monstro da tecnologia aqui da Jovem Pan, Carlos Aros, nosso colega aqui da rádio. Ô Aros, tudo bom, querido? Tudo bem. Monstro é uma referência à minha aparência física? Não, considere um elogio. Monstro é um cara que... O Edgar, ele costuma fazer cara que domina tudo do assunto. É um elogio, Carlos Aros. Nada, eu aprendo toda semana com o André Miceli nos nossos papos no Sociedade Digital, não é não? Podcast aqui da PAN. Ô Aros, tá vendo que além de tudo ele é humilde, né? É um grande cara, adoro o Carlos Aros. Eu também. E não é puxação de saco, não. Ô Aros, vamos lá, vamos falar de Facebook e o que 2018 ensina pra gente sobre a proteção de dados aí, porque mais uma vez
a plataforma deu aquela escorregada. Né? Não só o Facebook, né? Aliás, o Mark Zuckerberg nesse ano teve que explicar muita coisa que outras empresas deveriam também explicar, mas ele levou a conta, pagou essa conta por todo mundo. Por causa do escândalo com a Cambridge Analytica no começo do ano. Vocês vão lembrar o caso de uso dos dados dos usuários para manipulação, basicamente, do feed de cada uma dessas pessoas, que acabou tendo um impacto na eleição e no entendimento que a sociedade... Impacto na eleição não dá para a gente afirmar de maneira tão categórica, mas de alguma maneira houve uma mudança no entendimento das pessoas sobre tudo o que ocorria nos Estados Unidos naquela época. E a Cambridge Analytica fez parte deste processo usando o Facebook como porta para acessar a mente das pessoas. Então, basicamente, o que a gente pode dizer, e eu estou roubando essa expressão de um analista de uma publicação norte-americana, que o Facebook contribuiu para mudar o DNA da sociedade. Ele conseguiu entender, consegue entender tão bem o que nós queremos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, e a partir dessas informações e do uso correto da análise de dados, ele conseguiu mudar, ou pelo menos fazer com que houvessem alterações, ainda que mínimas, no entendimento das pessoas. Depois, alguns escândalos envolvendo vazamento de dados. Não é menos pior do que o caso da Cambridge Analytica, só mostra que o Facebook, assim como muitas empresas ao longo desse ano, não tomou o devido cuidado ao armazenar as informações das pessoas, já que essa é a maior riqueza que você entrega para o Facebook, é o teu pagamento para poder usar a rede social. Então, foram mais de 50 milhões de usuários que tiveram dados vazados por causa de uma chave que o Facebook deixou aberta para cybercriminosos. E agora, há poucos dias, né, nessa semana que passou, o New York Times, em uma extensa reportagem, traz um documento que tem 250, quase 270 páginas, sei lá, um documento muito detalhado explicando como o Facebook criou um grande negócio ao compartilhar com terceiros informações de usuários sem que as pessoas, de maneira explícita e consciente, é importante dizer isso, autorizassem o repasse desses dados. Uma coisa é você autorizar o Spotify, por exemplo, a publicar no teu feed. Outra coisa é você dar uma autorização para o Spotify acompanhar tudo que você está escrevendo no seu chat privado, que é o Messenger. São autorizações, são graus de permissão, né, que você oferece ali, diferentes. E que às vezes não estão explícitos. Não estão explícitos. Esse, para mim, é o grande ponto. Essa foi a jornada divertida do Facebook, só para fechar, Ed, que fez com que a empresa perdesse quase 150 bilhões de dólares em valor de mercado. Os números exatos não nos importam, vou arredondar. O Facebook já chegou a valer mais de 500 bi, hoje vale pouco mais de 300. É uma perda significativa para uma empresa do tamanho do Facebook, que é dona de outras duas empresas também pouco conhecidas, chamadas Instagram e WhatsApp. Ô André, aí eu volto numa questão que eu já abordei aqui com você, em cima disso que o Aros falou. Assim, as pessoas parecem que com esse desenvolvimento de novos costumes, essa dependência digital, digamos assim, que cada vez vai se fortalecendo e aumentando nas sociedades, nas comunidades do mundo, as pessoas parecem que relevam, elas têm consciência de que aqueles dados que elas estão jogando ali na rede podem ou vão ser usados para outros fins. Mas mesmo assim, diferentemente aí da experiência real, né? Quando você tem alguém te assaltando frente a frente, você se sente ameaçado de fato, né? Fisicamente. Quando a coisa é digital, mais uma vez, parece que as pessoas falam, pode pegar meus dados, eu tô aqui com o meu Facebook. Avô, minha avó, que eu gosto de assistir. E eu fico aqui entrando porque o Facebook me diverte. Então, existe uma mudança de comportamento significativa aí e parece que ela é invisível à maioria das pessoas, né? A relação com a privacidade, de uma forma geral, vem mudando. O Noah Yuval Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus, enfim, lançou um livro agora chamado 21 Lições. A gente falou isso, eu e Aros, há pouco tempo, num Sociedade Digital, nosso programa de sábado aqui na Jovem Pan. O Harari é um homossexual assumido, judeu, e ele diz que demorou mais de 20 anos para se assumir homossexual. E que isso foi um processo extremamente complexo para ele, dadas as características onde ele está inserido. E aí o que ele fala é que, muito em breve,
esse processo vai ser facilitado pela tecnologia em função do conteúdo que ela publica para você. Ele fala que se você estiver usando as suas redes sociais e encontrando anúncios que, em tese, deveriam ser apresentados para o outro sexo, você não precisa mais ter dúvidas. Você é homossexual, mesmo que ainda não tenha se dado conta disso, em função do seu posicionamento, das maneiras dos conteúdos que te interessam, e cada vez mais eles vão conseguir medir o teu nível de atenção, as suas reações físicas diante de uma determinada imagem, e isso tudo vai permitir que os algoritmos conheçam mais sobre você do que você mesmo. Então, essa relação especificamente, quando você fala sobre o assalto, aqui tem uma violência explícita acontecendo, que é o assalto propriamente dito. Quando a gente está nas redes sociais, de alguma forma, a exposição das informações sobre o que você faz ali são mais toleradas, o vazamento dessas informações são mais tolerados por essas pessoas se não causam um dano direto. Porque se é foto pelada, por exemplo, que vaza, ou mensagem que pode comprometer o seu trabalho, aí é outra história, mas né? Aí é esse é o ponto que merece fazer uma divisão de conceito aqui. O que é privacidade e o que é proteção de dados. São coisas que parecem iguais, mas que são muito diferentes quando a gente coloca isso em evidência. Esse cenário descrito pela Paulinha, ele tem a ver com privacidade. É uma foto que está sendo vazada, ela é dado também, claro que é. Mas ela está sendo vazada a uma exposição da sua imagem e um dano imediato ali para o teu trabalho, para a sua vida pessoal, o que quer que seja. Quando a gente está falando sobre proteção de dados, esses 50 milhões de usuários que eu me referi sobre o Facebook, eu estou falando sobre um dano que não pode ser medido em um primeiro momento. Porque são 50 milhões de pessoas que tiveram informações dos mais diversos tipos, e aí eu não sei, por exemplo, se no cadastro do camarada tinha um cartão de crédito dele, porque fazia compras em um joguinho dentro da plataforma. Sim. Esse cartão de crédito, o número desse cartão, somado às outras informações que foram divulgadas, podem fazer com que o dano seja infinitamente maior do que o vazamento da foto dele bêbado, dançando em cima da mesa no trabalho. Só que você não consegue medir isso hoje. É possível medir, claro, mas você não consegue de imediato dizer que essa foto vazada ela causa maior prejuízo do que essas informações. Mas por isso que as pessoas negligenciam os dados. E quem que é que está mais preocupado com essa questão da privacidade digital aí? Porque temos envolvidos a pessoa física, nós aqui, temos envolvidas também as organizações e temos envolvidos os governos, que vão determinar a legislação que vai reger essas relações. Já tem lei para isso, né? Esse é um assunto de governo. O governo que, em tese, precisa ter a compreensão exata dos desdobramentos que esses vazamentos podem ter na sociedade, eles precisam regular esse processo. Existe um entendimento americano que é mais pró-empresa, como a empresa te fornece as funcionalidades e o ambiente, e você, de alguma maneira, aceita compartilhar os dados que estão ali. Esses dados pertencem à empresa. Não é exatamente assim, é um entendimento. Tem um entendimento europeu que serviu como inspiração, vamos dizer assim, uma forte inspiração para a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Forte inspiração é quase uma tradução. Quase a tradução da Lei de Proteção de Dados que fala que os dados são do indivíduo. Sim. Então, se você gerou aqueles dados, é uma relação quase de direito humano. Esses dados são seus e ponto. Você pode exigir que eles são sejam excluídos. Diferentes sobre a mesma questão. Não, e tem um terceiro viés, que é um viés chinês, que os dados são do governo. Tem a terceira ponta ali. Que você pode... O governo chinês impede uma pessoa de pegar um trem se ela está devendo... ela está devendo dinheiro para o Estado. Ela não pode pegar um trem. E isso, claro, tem um impacto direto na vida do cara. Então, os governos precisam, de alguma maneira... colocar esses seus entendimentos em prática para que a população possa também ter um entendimento maior do próprio assunto. As pessoas, a gente ainda fala muito pouco sobre isso, de uma maneira geral, a gente entende pouco sobre isso, nós, a sociedade, e as empresas, nesse momento, acabam se fazendo valer desse pouco entendimento para agir quase que a seu bel prazer. Eu vejo um ano
bastante complicado, especificamente para a figura do Mark Zuckerberg, porque ninguém perde 150 bilhões no mercado financeiro americano impunemente. E tem um outro ponto a respeito dessa história do Mark Zuckerberg. Ele acabou se tornando o símbolo, Ed, desses malfeitos e etc. Mas ele não agiu sozinho, é importante lembrar. Né? Quando eu falo que ele se tornou a cara disso tudo. Mas, por exemplo, a reportagem do New York Times mostra que 150, ou pelo menos 150 empresas estavam associadas ao Facebook para essa troca de informações. E, curiosamente, entre elas, o New York Times. Sim. Ou seja, é um movimento que depende dessa estrutura para funcionar. É um grande negócio. Sozinho, o Facebook talvez tivesse uma margem de ação? Sim, mas alguém foi lá comprar essa informação. Só tem alguém para vender se alguém vai buscar para comprar. Ou seja, ele não é o único culpado, ele não é o vilão. E não são as empresas de tecnologia também as grandes vilãs desse universo. Porque, veja só, farmácia é uma empresa de tecnologia? Se você pensar assim, de bate-pronto, você responderia o quê? Não, é uma loja, é um comércio. Em si, não. É um comércio. A indústria química. Quando você vai fazer uma compra, qual é a primeira informação quando você chega no caixa que o atendente te pede? Hoje em dia? Teu CPF. Pra dado, não é? fidelizar, pra saber o que A você farmácia compra. está enquadrada na lei de proteção de dados e ninguém percebeu. A recepção deste prédio aqui está enquadrada na lei de proteção de dados porque ela pede o seu RG e bate uma foto sua antes de você entrar. A foto e o RG são dados. Sim. Ou seja, esse universo todo, esse ecossistema, ele está muito além das empresas de tecnologia que são colocadas como as grandes vilãs. Olha, né? estamos num verdadeiro Far West aí, à procura de um Jesse James aí pra salvar a nossa A solução nossa é vida. uma ode aos tecnomatutos. Eu acho que nós temos que fazer uma Isolar ode aos nas tecnomatutos. montanhas, gente. Proteja seus dados vai nas aprender a lidar montanhas. com isso. É isso aí. André, obrigado pelo papo aqui. Aros, obrigado Valeu, mais gente, uma vez, valeu querido. pelo convite. Eu que agradeço. Valeu. É a tecnologia natalina aqui no Morning Show. A gente já volta. Natal em Witzenbach. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Ho, ho, ho. Oi, Papai Noel. Tudo bem? Obrigada, querido. Foi tão bom ontem. Vamos continuar hoje ainda. Olha. Daqui a E, pouco gente, vocês querem que a gente dê privacidade pra vocês protegerem seus dados? Daqui a pouco a gente tá seus tirando dados, aqueles... por favor. Hein? Daqui a pouco vamos tirar aquele salpicão da geladeira, né? Vai lá. ser demais, só penso nisso. Aquela maionese. Hein? Reta final do Morning natalino, vamos voltar a falar de televisão. Esse ano foi da Tata Werneck, né, Vini? De novo, né, Edgar? Menina realmente talentosíssima aí em 2019. O talk show dela vai ser reprisado na Nave Mãe. É isso? Na Globo. Na Globo, em janeiro agora, vai ocupar ali a faixa do Bial, né? O Conversa com o Bial, que vai entrar em recesso. E aí essas 3 temporadas de Late Night no Multishow a credenciaram para isso, né, Edgar? Porque a primeira já foi excelente, aí já diziam assim, será que vai conseguir manter na segunda? Manteve. Será que vai conseguir manter na terceira? Manteve também. Veio uma Tata Werneck, acho que até mais experiente, mais madura, conseguiu, além de divertir ali os seus entrevistados, Edgar, conseguiu tirar boas declarações deles também. Teve participações bem legais da Suzana Vieira, da Eliana, do Cid Moreira, Da Suzana foi legal. do Caetano Veloso. É que ela personaliza o programa para o convidado agora, né? Exatamente, os quadros criados ali especificamente para os convidados, e parece que o programa ele tem a sua sobrevivência, Não, Edgar. modéstia à parte, eu já fazia isso aí no circo do Multishow. Olha aí. Eu lembro Você no foi um circo do pioneiro, Ed. né? Mas Você tem foi um uma coisa pioneiro. também, Vini. Esse questionamento é muito válido. Dizer, se ela consegue manter por temporada o sucesso de antes e tal. Mas o talk show dela tem um privilégio que os outros não têm. Ele é um talk show por temporadas. Ela faz 25 episódios no ano. Exato. Então ela consegue ter sempre convidados incríveis. É, muito bom. Porque sendo um que talk querem show ir, né? diariamente... Porque, gente, não é convida a pessoa a tá lá. Vem, Cauã! E ele vai, e ele faz... As pessoas também... Elas fazem brincadeiras que você nunca imaginou que elas fossem se Que foi sujeitar. algo- O Cid Moreira, por exemplo. Mas no foi talk algo, show por diário, exemplo- por exemplo... Então, Tem aí, que Fefe, contentar mas, com por a meia exemplo, boca. o Adnet não conseguiu fazer isso na Globo com a Adnight. Né? Ele Verdade. era um programa também por temporada, que tinha ali os seus convidados. Mas tinha essa mas proposta. o perfil, né? Tinha essa proposta de tirar o ator ou o cantor, Da linha enfim, o de artista da linha de conforto lá. conforto. E não deu certo. A Tatá acho que fez isso com mais qualidade, que acho que é mais a cara dela mesmo. O Adnet, eu acho que ele é extremamente talentoso
em outras funções ali dentro da Globo. Mas realmente, mais uma vez, o ano da Tatá, que além do Lady Night, teve a participação na novela, né? O Deus Salve o Rei, não foi tão protagonista assim igual das outras vezes, não chamou tanta atenção. Mas teve o filme também com o Cauã Raymond, uma quase dupla. Também tá gravando já agora, né, Fefito? Uma série pro ano que vem, que é Os Chipados, e consolidou o namoro com o Rafael Witt. Né? Virou aí um dos casais mais queridinhos do Brasil. Sabe por que eu tô rindo? Você abre a boca pra falar Rafael, acho que automaticamente você vai falar Rafael Ilha. Eu assustei aqui. Não, Rafael Witt. Tá, essa fazenda me traumatizou. O ator Rafael Witt, né? Os dois aí colocam os seus momentos especiais aí pelas brincam redes sociais, com isso, né? Ela brincou dois, né? várias vezes também nessa temporada com essa situação do relacionamento dela. Exatamente. E é sempre muito engraçado. E ela concorreu também, né, Edgar, esse ano lá no prêmio do Melhores do Ano do Faustão. E vamos ver uma partezinha que ela fala pro Faustão do começo da carreira da Tatá. Quando ela ainda estava lá na MTV fazendo humor, pelos teatros do Brasil também. Qual a dificuldade que ela passou naquele momento? Eu acho que há de chegar o dia em que não haja essa distinção entre a mulher no humor, o homem no humor. Eu lembro que no começo eu precisava meio me negar como mulher para conseguir participar dos campeonatos de improviso que eu fazia. Hoje eu percebo que eu não precisava me negar, que eu poderia ir como eu quisesse e poderia participar. Mas a gente está dando passos largos, cada vez mais, ainda não o suficiente, e eu fico muito feliz de ver que cada mulher abre a porta para todas as outras. Tá aí, agora ela tá realmente, é uma dessas mulheres aí que com certeza conseguiu abrir portas para as outras que também estão por vir. E vamos ouvir também um momentinho, Edgar, do Lady Night que eu separei. Ela sempre faz um musical no final do programa com os convidados, né? Tem um com o Caetano Veloso que eu achei muito legal. Vamos ouvir um pouquinho. Eu sempre sonhei ser sua musa inspiradora um dia. Você é a mais pura expressão do tropicalismo e da antropofagia. Achei lindo, mas assim não sei se me xinga ou elogia. Você é a mais desprovida de altura do Brasil, do mundo e da Bahia. Quero te fazer um pedido, aproveitando que estamos a sós. Canta pra mim o meu nome, fazendo aquela frescurinha com a voz. Muito bom, né, Edgar? Essa entrevista do Caetano foi muito maravilhosa. Foi demais. E só falta uma coisa pra Tatá, né, Paulinha? O quê? Vinha aqui no Morning Show, né? Pra gente fazer com ela a entrevista com o especialista, que é um dos melhores Boa. quadros do universo. Favorito. Quando eu tô muito triste, bom. assisto de manhã pra ter um bom dia. Fechou, Te amo, Tatá. Fechou, Vini? Fechou a lojinha, Edgar, como você fala. Que beleza. Olha lá, eita, grande Simone. Feliz Natal pra todo mundo. Curtam a eterna voz natalina. Curtam com seus amores, reflitam sobre a vida, sobre as Troquem seus relações, presentes. troquem seus presentes. Essa música me deixa um pouco tensa, porque pergunta, e o que você fez? E o que você fez? Eu já vi. Pensa nisso, Se a pessoal. resposta foi nada, a gente já deprime pro ano novo. Caio, Feliz Natal. Feliz Natal, Edgar. Feliz Paulinha. Natal, ouvinte da PAN. Querida, Feliz Natal. Fefita. Feliz Natal, Papai Ed. isso Ed aí. Noel. Vini. Feliz Natal, Aí, Edgar. rapaz, saúde pro Tamo aí, mais um ano. pequeno Yuri, hein? Vamos nóis, lá, legal. é isso aí. O Morning Show fica por aqui. Amanhã retomamos na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Jovem Pan. Beijos natalinos. Tchau. Morning Show.